Olá, tudo bem? Quero aqui parabenizá-los por este segundo Congresso Apologético. Nós estamos falando do Congresso Apologético Online da Igreja Cristã em Alagoas. Parabenizo aí o pastor Eugênio, aos demais colegas que estão palestrando aqui conosco nesse congresso, pastor Júnior Magalhães, pastor Eduardo Damasceno e presbítero Evandro da Silva. Eu louvo a Deus pelo privilégio que o Senhor tem me dado de estar com vocês mais um ano aqui. E parabenizo realmente de todo o meu coração vocês por essa iniciativa. Que outras igrejas possam estar vendo este momento apologético e copiando. Porque se tem uma coisa que a igreja brasileira precisa, é de conhecimento bíblico e apologético. Porque a apologética, ela é uma engrenagem do sistema missiológico, ou seja, é uma ferramenta que vai trazer evangelismo ou critérios para o evangelismo. Quando você está diante de um católico, de um espírita, de um ateu e etc., é o conhecimento apologético que vai abrir ali a porta para o diálogo. E um diálogo inteligente que vai levar até aquela pessoa a graça salvadora. Nesta oportunidade, eu vou desenvolver a temática a Bíblia e a Igreja Católica. Obviamente que não teremos tempo para tratar de todos os temas adjacentes a este, porque são muitas questões, são 1.500 anos de história. Ficaria difícil para a gente desenvolver tudo sobre o que nós estamos propondo aqui, a temática que nós estamos propondo. Mas, quem quiser mais PDFs sobre a Igreja Católica, sobre livros apócrifos, depois me chama no particular, tá aí meu WhatsApp, e nós encaminharemos para vocês. Vou estar lendo aqui os PowerPoints. Infelizmente, a minha capacidade cognitiva, argumentativa, de desenvoltura apologética do discurso não é mais o mesmo depois do Covid. A gente ficou com uma limitação tanto na respiração quanto na cognição. Então eu vou estar lendo, aí eu vou comentar com você tranquilamente, para a gente poder trazer a você uma conclusão e um aprendizado razoável. Tá ok? Bem, a Igreja Católica Romana afirma que a Bíblia por si só não constitui todo o campo de conhecimento de Deus. A verdade que Deus revelou acham-se nas Sagradas Escrituras e na tradição. Isso está no catecismo da Igreja. Então, você precisa entender que o estribo que a Igreja Católica tem não é a Bíblia, mas é, digamos assim, um tripé. A Bíblia, a tradição e a cátedra de Pedro. O que eu digo como cátedra de Pedro? Quando o Papa, com os seus arcebispos, eles decretam uma bula, aquela bula se torna tão verdade quanto a Bíblia Sagrada. Você pode ver que todo ano aí, ou a cada 2, 3 anos, o Papa solta uma bula. Aquela bula, na verdade, não é só uma teorização de algum assunto odierno que o Papa quer trazer. Não. Quando ele bota o anel do pescador ali e faz aquele decreto, aquela bula seria uma continuidade da Bíblia Sagrada e da tradição. Então você tem que prestar muita atenção que a Igreja Católica é um marasmo de doutrinas. Se com a Bíblia só já é difícil, né, manter um critério doutrinário, a gente procura ter um esqueleto doutrinário para a gente seguir, que são as doutrinas ortodoxas inegociáveis, que nós precisamos ter como regra de fé, a Igreja Católica vira um marasmo. Por isso, a cada continente, a Igreja Católica pode adotar uma linha. E dentro da própria Igreja Católica há uma guerra teológica, justamente porque cada um pega uma linha de um papa. Ou alguém vai lá na tradição antiga e quer recordar aquela tradição e trazê-la de volta. Então vira essa confusão, esse balaio doutrinário,
justamente por causa da falta de fidelidade às Sagradas Escrituras. Como se pode ter consideração à tradição? É uma pergunta que o próprio catecismo faz e o próprio catecismo responde. A tradição deve ter-se na mesma consideração em que se tem a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Então veja, o próprio catecismo católico está dizendo que a tradição da igreja está no mesmo nível das Sagradas Escrituras. Por isso aí nós temos grande confusão na igreja. Resposta apologética. Sabemos que toda instituição possui suas tradições, usos e costumes, e que em alguns casos essa tradição é salutar. Diz 2 Tessalonicenses 2,15: Então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas nossa. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo que existem boas tradições que a igreja deve mantê-las. Tradições que confirmam, que apoiam o fundamento apostólico, a doutrina ortodoxa. Exemplo de uma tradição que nós protestantes temos, que podemos dizer que a tradição não está literalmente na Bíblia, mas a orientação sim, a escola bíblica dominical. Nós sabemos que ela começou na Inglaterra, no século XVIII ou XIX, e desde então era para ser uma escolinha para as crianças de férias, virou a escola bíblica dominical. E essa tem sido uma escola maravilhosa, que através dela, obreiros têm sido formados para o campo missionário, os crentes têm crescido na graça e no conhecimento. Talvez uma das reuniões mais importantes da igreja depois do culto de oração, que é a escola bíblica dominical. Tradição que está sendo preterida aí pelo G12, pelos movimentos celulares e tirada do costume da igreja, o que é lastimável. Mas quando uma tradição ela corrobora, nós devemos mantê-la. Entretanto, se essa tradição nos leva para longe da palavra de Deus, aí já é outra história. Olha lá. No entanto, quando a tradição contradiz as Sagradas Escrituras, ela deve ser rejeitada, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. 1 Pedro 1,18. A tradição pode tornar-se uma traição ao Evangelho. Mateus 15,6 diz assim: E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha o que a palavra está dizendo em 1 de Pedro e em Mateus capítulo 15, verso 6. Ele está falando que, Pedro no caso aqui, que a nossa vã maneira de viver era por tradições, ou seja, aquele povo daquela época vivia no pecado por causa da tradição. O Senhor Jesus vai dizer que os fariseus, os saduceus, os religiosos da sua época traíram o mandamento de Deus por causa do quê? Da tradição. O que a Igreja Católica fez e faz? Ela trai a graça de Deus, ela trai o Evangelho de Deus. Olha o absurdo, gente. No catecismo está escrito literalmente que a salvação é pela graça e pelas obras, na doutrina católica. Isso é uma traição do Evangelho da graça. É o favor imerecido. Mas se eu tenho obras para agregar o favor imerecido, logo não é graça. Mas eles, pela tradição, traíram a verdade de Deus. Paulo fala em Gálatas 1,8 que ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, a Igreja Católica está diante de uma pregação anatematizada, ou maldita, por causa do quê? Porque eles deturparam a verdade de Deus.
A Igreja Católica, no Concílio de Tolosa, em 1222, proibiu a leitura da Bíblia aos leigos, passando a tradição a ter mais autoridade do que a palavra de Deus. Essa proibição antibíblica do catolicismo romano nos remete à advertência do Senhor Jesus aos judeus. Ele diz assim em Marcos 7-9: Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições ou a tradição dos homens. E aqui nesse edito, nessa proibição, é importante frisar que eles proibiram a leitura que não fosse em latim. O problema é que o povo já da Europa não falava mais latim. Logo, essa proibição, que eles alegam que não é proibição, acabou deixando o povo distante da palavra. Até 1900 e pouco, aqui no Brasil, até 1950, 1940, muitas igrejas católicas rezavam a missa em latim. Então, nesse momento histórico aqui, proibiram a leitura da Bíblia em outros idiomas. O povo não sabia falar latim, logo, o povo não podia ler a Bíblia. E a Igreja Católica, então, levou o continente europeu e toda a cristandade a uma ignorância teológica fantástica. Por isso que, quando a Reforma Protestante aparece, as pessoas ficam encantadas com as verdades bíblicas, verdades que elas, por séculos, ficaram distantes devido ao engodo que a Igreja Católica trouxe, proibindo, assim, as pessoas de fazer a leitura bíblica. Os cristãos evangélicos sustentam que, em matéria de fé e prática, a Bíblia é suficiente, sola Escritura. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, única regra de fé, infalível, conduta para a vida e para o caráter cristão. Aceitamos a tradição que confirma, aponta, indica para a Bíblia, que está de acordo com as Sagradas Escrituras. Aqui citamos Apocalipse 22, de 18 a 19, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. E muita gente, quando eu cito esse livro, seja para católicos, seja para mormons, sobre acrescentar alguma coisa à Bíblia, eles falam que aqui está falando de Apocalipse. Mas não é só de Apocalipse, porque aqui está um princípio judaico-cristão com relação às Sagradas Escrituras, ou ao que um judeu considerava como sagrado e como Escritura. Isso não poderia ter acréscimo. Logo, o Novo Testamento não aceita acréscimo. Logo, a Bíblia toda, que foi canonizada, não aceita acréscimo. Uma ideia da Igreja Católica é: a Bíblia só pode ser interpretada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Diz o seguinte, o Catecismo: o verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras podemos conhecê-lo só por meio da Igreja Católica, porque só a Igreja é que não pode errar ao interpretá-las. O que é um absurdo. João 5,39, o próprio Senhor Jesus vai dizer: examinai as Escrituras. A Bíblia em vários lugares vai mandar você ler, você meditar nas Sagradas Escrituras. Então essa ideia da Igreja Católica está equivocada. O que ela poderia e deveria ensinar é que qualquer pessoa com conhecimento hermenêutico básico realmente pode interpretar toda a Escritura, se ele assim desejar. Outra coisa, para interpretar o básico da salvação, do entendimento da graça, só ler o Evangelho de João, a pessoa vai entender isso. Se a pessoa só tiver a porção do Evangelho de João, lê-lo, vai poder atingir a graça salvadora, porque ali está o conhecimento básico, fundamental para a salvação. Se ler os 4 evangelhos, então, já entendeu tudo sobre graça.
Logo, o que a Igreja Católica está arvorando para si é uma vaidade, uma jactância que não é correto. A obrigação da liderança da Igreja é passar o ensino aos seus liderados, aos membros da Igreja, para que eles possam meditar na palavra, tirar suas próprias conclusões, refletir sobre o que Deus está falando com cada um deles. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre apócrifos, porque eu acho importante nós entendermos. As nossas Bíblias, elas são iguais às Bíblias católicas, tirando apenas os 7 livros apócrifos do Velho Testamento. A Bíblia apologética do Instituto Cristão de Pesquisas, da qual eu trabalhei nela, acrescenta esses apócrifos e, inclusive, motiva os cristãos protestantes a usarem os apócrifos para evangelizarem os católicos. Porque nesses livros apócrifos, apesar dos seus erros teológicos, nós vamos comentar algumas coisas aqui, eles são severos contra a idolatria. Quem eram os autores desses livros? Eram judeus helenísticos que retrataram um momento da história e colocaram e escreveram aqui os seus pensamentos. Então, como livros históricos, como livros de pesquisas, eles são interessantes. Só não podem ser colocados no mesmo pé de igualdade com os demais livros canônicos. Quais são os 7 livros apócrifos? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Estes 7 livros estão no Velho Testamento e faz da Bíblia Católica diferente da Bíblia Protestante. Apenas no Velho Testamento com relação a estes 7 livros. Outra coisa, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, está lá, dito que estes livros são apócrifos. Em nenhum momento as próprias Bíblias católicas dizem o contrário. E apócrifo quer dizer obscuro, que não está, digamos assim, totalmente revelado, totalmente claro, que não se sabe a origem, escusos. Então, é só o católico também que pesquisar um pouquinho, ele vai ver os fatos. Olha só, pais da igreja que rejeitaram os apócrifos. O bispo de Sardes, de Militão, século I, Orígenes, século III, Anastásio, Cipriano e Eusébio, século IV, inclusive Eusébio escreveu a história eclesiástica, Jerônimo, que escreveu a Bíblia em latim, Epifânio, do século IV. O próprio, talvez o primeiro papa da história da Igreja Romana, o Papa Gregório o Grande, no século VII, e João Damasceno, no século VIII, e muitos outros. Então, se nós pegarmos na história, a Igreja nunca teve, nesses livros, uma concepção diferente, a não ser que eles são apócrifos. Ponto. Quem vai depois mudar isso é o catolicismo, inclusive na época da Reforma. Eu já vou mostrar para vocês. A incompatibilidade com o cânon judaico, porque vejam, quem canonizou o Novo Testamento foi a igreja, mas quem canonizou o Velho foram os judeus. A Bíblia dos judeus é chamada de Taná e contém 39 livros, somente os do Antigo Testamento. Estes 39 livros são divididos em 3 partes: Torá, o Pentateuco, Nevim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. Os judeus consideram os apócrifos de muita importância histórica, principalmente os 2 livros de Macabeus, mas não os colocam na mesma posição dos livros canônicos. Dá para entender isso? Então vejam, isso aqui é um parecer da cosmovisão do mundo judaico. Eles olham para os livros apócrifos, entendem que são livros de história, para entender como é que o judaísmo viveu no Velho Testamento, naquele período, mas eles não canonizaram estes escritos. São escritos importantes, inclusive eu tenho aqui, eu não peguei, eu devia ter pego aqui para essa palestra, mas depois eu coloco. Eu tenho aqui todos os apócrifos, inclusive não só do Velho Testamento, mas também do Novo Testamento.
E estes apócrifos do Novo Testamento são rechaçados, sejam pelos católicos romanos, sejam pelos ortodoxos, gregos no caso, e sejam pelos protestantes. São apócrifos, aí a igreja entendeu que todas as facções da igreja entendeu que eles não são em nenhum momento ortodoxos. Os apócrifos contêm fábulas e erros. Os livros apócrifos contêm histórias que mais parecem lendas, além de erros geográficos e históricos. O livro de Tobias, por exemplo, erra ao supor que Senequeribe era filho de Salmaneser, Tobias 1,18, ao invés de Sargão II. Então veja que é um erro histórico, provando aqui que não houve critério na análise nesses livros. Os apócrifos contêm ensinos de feitiçaria e contêm mentiras. O livro de Tobias contém uma narração que ensina a prática de feitiçaria. Vejamos o trecho. Entretanto, Tobias interrogou o anjo. Azarias, meu irmão, peço-te que me diga qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandaste guardar. O anjo respondeu-lhe, se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Tobias 6, de 7 a 8. Logo, que nós acabamos de ler aqui, não passa de feitiçarias, engodos e mentira. E eu teria uma lista enorme, eu tenho aqui a lista, se vocês quiserem, me chame no particular aí pelo meu WhatsApp, eu mando para você por que rejeitamos os apócrifos e todas essas incongruências estão lá. Os apócrifos contêm erros teológicos. Olha aí, sobre o perdão, eu vou dar só esse exemplo, sobre o perdão. Diz o livro apócrifo, Eclesiástico 12, de 6 a 7. Faze o bem ao homem humilde e nada dês ao ímpio. Impede que se lhe dê pão para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu, pois acharás um duplo mal em todo o bem que lhe fizer, porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores e exerce vingança sobre os ímpios. Isso contradiz claramente o texto bíblico. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe de pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água de beber. Depois, no Novo Testamento, então, Jesus vai repetir esse ensino de Provérbios 25, 21. E vai mandar orar pelo que te persegue, orar por aquele que quer te furtar, por aquele que quer te prejudicar, por aquele que te quer mal. Então, a Bíblia ensina o contrário sobre o perdão. Aliás, ela diz que se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, você deve procurar a reconciliação. E olha que foi o outro que fez o mal. Logo, esse ensino aqui de Eclesiástico afronta não só o Velho como o Novo Testamento com relação ao perdão e ao próximo. Os apócrifos são de inspiração duvidosa. O livro de 2 Macabeus contém informações sobre sua escrita que são irrelevantes para a definição de sua canonicidade. Veja o trecho transcrito abaixo. Mas, se pelo contrário foi escrita com menos dignidade, deve-se me perdoar. Olha, 2 Macabeus 15:38. O autor de Macabeus está pedindo perdão se caso ele escreveu alguma coisa errada, o que é um absurdo. Os apócrifos são acréscimos que devemos rejeitar. Primeiro, analisemos comigo, 1 Coríntios 4:6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Olha aí Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja anátema. E Apocalipse 22, do 18 ao 19, que nós já lemos aqui no discurso da nossa palestra, dizendo que não é para acrescentar nada. Logo, os apócrifos precisam ser rejeitados. Gente, de maneira geral, o que nós vemos é o seguinte: os católicos que estão se apegando à Bíblia, que estão começando a ler a Bíblia, estão se convertendo aos milhares.
porque João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ela precisa ser ensinada. Se você tem um parente católico, não desdenhe da Bíblia dele, mas pegue a Bíblia que ele está lá na casa dele. Se você puder adquirir a apologética para pegar conhecimento sobre apócrifos, ou solicitar aqui os PDFs para você procurar com ele e mostrar para ele. Se não, pegue a Bíblia dele, abra nos textos fundamentais das Sagradas Escrituras, como 1 Timóteo 2,5, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Comece a mostrar verdades simples para ele. Comece a orar com ele sobre a Bíblia que ele tem na mão dele lá, seja edição Ave Maria, seja edição Loyola. O Paulo, da editora, que edita os livros da Igreja Católica no Brasil. Mas o fato é que se você convencê-lo a estudar a palavra de Deus, há uma grande possibilidade dele vir a se converter. Porque a palavra de Deus é o poder do Senhor que esmiuça a penha. É o poder de Deus que quebra os ferrolhos de ferro e abre portas intransponíveis, porque Deus tem esse poder pela sua palavra. Então, vamos motivá-los à leitura com amor, com paciência, e os católicos podem sim ser ganhos. Se ele chegar a você, já é o motivo que ele quer conversar. E se ele conversar com um crente, um protestante que conhece bem a Bíblia, logo ele aceitará Jesus e será um crente melhor que você. Porque um católico que reza um terço, se ele vai para a igreja e orar o mesmo tanto que ele rezava, com certeza ele será melhor que muitos crentes que tem por aí. Tá bom? É isso, uma breve reflexão. Eu quero que você não desista da sua família católica, que você me chame no Zap depois, adquira os PDFs, esteja aos poucos evangelizando os seus queridos e com certeza logo você terá o privilégio de vê-los sendo batizados numa igreja evangélica. Um amigo meu que recebe meus PDFs lá em Portugal, ele pegava e mandava para a mãe dele o que eu falava de catolicismo. Esses dias ele me ligou e falou: Pastor Martinez, graças aos seus PDFs, mamãe me avisou que está marcada a data do batismo lá numa igreja evangélica. Eu estou indo para Portugal para assistir o batismo da minha mãe. Então vejam, há poder na palavra de Deus. Não desistam de pregar o evangelho. Não desistam de estudar e aprender e crescer. Porque Deus ama, tanto quanto nos ama, ama os católicos. E com certeza Deus tem planos na vida dessas pessoas, tá bom? Mais uma vez, parabéns a todos aí que organizaram o evento. Que Deus abençoe vocês. E se o Senhor assim permitir, até o próximo evento apologético. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.